Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da Rádio Escolar IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com o seu joinha e compartilhe com a galera. Olá, pessoal! Costumamos dizer que cada pessoa tem o seu destino já determinado. Será isso mesmo? Eu realmente não sei. E depende da crença de cada pessoa. Venho aqui falar que alguns pequenos acontecimentos podem mudar a nossa vida ou destino por completo. Imagine que você está indo para o aniversário do seu amigo. E no caminho o pneu do transporte que você estava furou. Assim não tem como você comparecer na festa. Lá seu amigo iria lhe apresentar a pessoa que você estava afim, que seria o seu parceiro ou parceira de mesa. Mas como você não pôde ir, a pessoa vai para outra mesa e conhece outra pessoa, a qual se interessa e se inicia um romance. Um furo no pneu é um pequeno acontecimento que pode mudar muito o futuro dos casais. Mas a história pode não terminar negativamente para você. Quem sabe, se na borracharia você não conhece uma pessoa muito simpática e começam a conversar no WhatsApp, descobrindo muitas coisas em comum, hein? Você agora deve estar imaginando que estou narrando uma novela e não existe nada de física nesse contexto. Não é bem assim. Estou lhe apresentando um pouco da teoria do caos. Caos é um princípio científico que descreve a imprevisibilidade de acontecimentos. A teoria do caos foi muito estudada durante a década de 1980. Um dos primeiros cientistas a comentar sobre o caos foi Henri Poincaré, um matemático francês no final do século XIX. Ele deixou escrituras sobre o assunto, mas os cientistas não deram muito cabimento, na época. Só depois de quase meio século que apareceu Edward Lorenz, desenvolvendo mais sobre o assunto. Lorenz descobriu em seus estudos alguns dos princípios fundamentais da teoria do caos, que é o efeito borboleta. Lorenz estudava eventos meteorológicos e usava computadores para determinar os próximos eventos da atmosfera. Certo dia, ele percebeu que mudanças na última casa decimal podiam levar a resultados muito diferentes após um tempo. Quando ele construiu um gráfico tridimensional, as trajetórias se assemelhavam a uma borboleta. Procure pela borboleta de Lorenz na internet para conhecer essa histórica imagem. A ideia central do efeito borboleta é que pequenas alterações numa situação trazem efeitos imprevisíveis. É comum se dizer que uma borboleta batendo asas no Brasil pode causar um terremoto no Japão depois de algum tempo. Outro grande contribuinte para a teoria do caos foi Whitney Feigenbaum, um físico da divisão teórica do Laboratório Nacional de Los Alamos. Alguns mapeamentos matemáticos envolvendo um único parâmetro linear exibem um comportamento caótico quando o parâmetro está dentro de certos intervalos. Quando o parâmetro assume valor próximo dessa região, o mapeamento sofre bifurcações. No início, há um ponto estável, então bifurcando-se para uma oscilação entre dois valores, depois bifurcando-se novamente para oscilar entre 4 valores e assim por diante. Em 1975, o Dr. Feigenbaum, usando a pequena calculadora HP65, descobriu que a razão da diferença entre os valores nos quais essas bifurcações ocorrem tende a uma constante de cerca de 4,6692.
ele foi capaz de fornecer uma prova matemática desse fato e em seguida mostrou que o mesmo comportamento com a mesma constante matemática ocorreria dentro de uma ampla classe de funções matemáticas antes do início do caos. Este resultado universal permitiu aos matemáticos dar os primeiros passos para desvendar o comportamento aleatório, aparentemente intratável nos sistemas caóticos. A razão de convergência, medida neste estudo, é agora conhecida como a primeira constante de Feigenbaum. Também estava presente nos estudos o matemático polonês Bernard Mandelbrot, desenvolvendo a geometria fractal, que é o ramo da matemática que estuda as propriedades e o comportamento dos fractais. De maneira muito simplificada, um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Durante a década de 1970, esses cientistas e outros nos Estados Unidos e na Europa começaram a enxergar além do que parecia ser uma desordem aleatória na natureza, encontrando conexões nos comportamentos. Já percebeu como esses caras citados são tops? Então, estão esperando o que para irem pesquisar sobre eles? Ah, o término do programa? Muito bem, vamos lá! A teoria do caos faz parte de um ramo da ciência conhecido como sistemas dinâmicos, que estuda processos que mudam constantemente ao longo do tempo. Por exemplo, os altos e baixos no mercado de ações. Estudar sistemas dinâmicos é desenvolver habilidades muito interdisciplinares, já que este ramo envolve todas as áreas da ciência: biologia, astronomia, finanças, ótica, mecânica e muitos outros. Qualquer objeto que muda com o tempo pode ser estudado com técnicas de sistemas dinâmicos. Para você ter uma ideia, no início dos anos 80, evidências indicavam que a teoria do caos era um fenômeno onipresente na natureza. Um dos primeiros exemplos frequentemente citados é uma torneira de água pingando. Dependendo de como se abre a torneira, as gotas de água podem cair de forma caótica, a água não goteja a uma taxa constante ou ordenada, eliminando a possibilidade de prever com precisão o tempo dessas gotas. Mais recentemente, cientistas apontaram que a órbita de Plutão apresenta comportamento caótico. Os cientistas hoje usam o caos em benefício deles. Técnicas de controle sensíveis aos caos podem ser usadas para estabilizar lasers e ritmos cardíacos, entre vários outros usos. Você deve estar boquiaberto, hein, aí, sobre a teoria do caos e de quanto ela está presente em nossas vidas. Vale a pena pesquisar mais. Além desse programa, nosso intuito aqui é despertar em você, ouvinte, a curiosidade para pesquisar ainda mais sobre esse tema magnífico. Vai lá, vale muito a pena. Obrigada! Então, galera, muito obrigada pela sua audiência, espero que tenham gostado. Vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio. Bye bye!